Então o nome daqueles meninos, gravem isso, era uma pregação, onde quer que fosse pronunciado, era uma pregação sobre o Deus Criador, e Satanás não queria isso e mudou. Eu pergunto, será que ele está usando a mesma estratégia hoje? Olha o que a irmã White fala. Somos adventistas do sétimo dia. É o nome que quem nos deu? O Senhor nos deu. Desse nome nunca nos devemos envergonhar. Foi-me mostrado que esse nome significa muito. E ao adotá-lo, seguimos o esclarecimento que nos foi dado pelo céu. Foi-me mostrado um grupo sob o nome de Adventistas do sétimo dia, que estava aconselhando que a bandeira ou o sinal que nos torna um povo distinto não devia ser tão chocantemente defendida. Esta bandeira distintiva deve ser levada pelo mundo até o fim do tempo da graça. Vi alguns estendendo as mãos para remover a bandeira e obscurecer-lhe a significação. Deus mostrou ao irmão White um grupo de pessoas que no final dos tempos iria procurar tocar no nome adventista do sétimo dia e mudá-lo. Quando alguém ouve o nome adventista do sétimo dia, esta pessoa está ouvindo que Jesus vai voltar e que aquilo que determinará quem irá e quem não irá com ele é o selo de Deus, o sábado. Só no nosso nome existe uma pregação, como no nome dos companheiros de Daniel. E Satanás não quer isso. Por isso que Deus revelou a sua serva no final dos tempos. Pessoas vão procurar trocar o nome. Não toque neste nome. Porque quando você muda o nome, você muda o caráter. Olha só o que o irmão White diz. O nome adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro caráter da nossa fé. Satanás quis transformar aqueles jovens distintos em jovens comuns. E hoje ele está procurando transformar a igreja adventista, uma igreja distinta, numa igreja comum. Nas suas práticas e até no seu nome. Então, em nome de Jesus, não permita que este nome seja tocado e trocado. Porque foi o nome que o Senhor nos deu. E é o nome que Ele quer que levemos até o fim do tempo de graça. Qual foi a segunda coisa que Satanás fez lá atrás? No que ele mexeu? Mexeu no nome. Deu certo? Não deu certo. Os meninos continuaram firmes. Por quê? Porque eles não estavam lá porque queriam. Não foi algo voluntário que eles decidiram. Então Deus os protegeu. Agora veja que interessante, o que mais que Satanás fez? Segundo elemento. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei. Mexeu no nome, não deu certo. Satanás mexeu no que depois? Tentou mexer na alimentação. Por quê? Porque Satanás sabe que você mexendo na alimentação de um ser humano, você mexe nele inteiro. E Satanás sabe que a reforma de saúde está ligada à terceira mensagem angélica, como o braço está ao corpo, segundo nos diz o Espírito e Profecia. Porque para você ter a compreensão plena do que Deus quer transmitir, você precisa estar com a mente limpa. Eu pergunto, ele está fazendo a mesma coisa hoje? Antes do decreto dominical chegar? E essa mensagem que nos torna um povo distintivo é a mensagem, uma das mensagens mais difíceis de pregar na igreja. E que sofre mais oposição, uma das mensagens que mais sofre oposição dentro da igreja que recebeu essa mensagem. E muitos irmãos, além de não procurarem viver, ainda zombam de quem procura viver. E isso tem algo extremamente sério. Eu não estou falando de pessoas que querem viver a reforma de saúde para serem mais santos que os outros e ficarem apontando o dedo. Eu estou falando de pessoas que procuram viver a reforma de saúde porque amam a Cristo. E Ele pediu. E se Ele pediu, eu faço. E porque eles entendem que aquilo que eu como pode prejudicar a minha mente, o único lugar onde Deus fala. Por isso que Deus pede uma reforma de saúde, para a gente entender o que Ele está falando. Eu vou mostrar para vocês um texto muito sério.
tivesse Daniel desejado e teria encontrado em torno de si desculpas aceitáveis para afastar-se dos estritos hábitos de temperança. Sim ou não? Mas Daniel não hesitou. Ele se determinou a permanecer firme em sua integridade, fossem quais fossem os resultados. Ele tinha desculpas para comer as comidas do rei? Ele era escravo. Ele podia ser morto, sabia? Se não comesse aquilo. Mas ele pensou, pois me matem, mas não vou me afastar das orientações do meu Deus. Eu pergunto para você, qual que é a sua desculpa para não fazer a reforma de saúde? Qual é a sua desculpa? Daniel podia morrer. Mesmo assim, ele se manteve firme. Olha esse outro texto. Deus não pode deixar que seu Espírito Santo repouse sobre os que, embora sabendo que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Você viu a seriedade desse texto, sim ou não? A irmã White está dizendo de uma forma muito simples. Presta atenção nisso e leve isso a sério, por favor. Se eu sei o que devo comer e não como, Deus não permitirá o Espírito Santo na minha vida. É isso ou não é isso que está dizendo? Então eu faço um apelo. Leve esse assunto a sério. Para de brincar com a reforma de saúde. Para de brincar com esse assunto. Deu certo em relação aos companheiros de Daniel e de Daniel? Não, não funcionou. Não funcionou essa estratégia do rei. Eles permaneceram firmes nos propósitos deles. Então, a estátua já estava construída. O decreto dominical já estava ali, o papel na frente. E aí, Satanás usou a sua última estratégia. A última cartada. Qual foi? A palavra de Deus diz: quando ouvides o som de toda espécie de, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro. A irmã White comenta este momento desta maneira: será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou, usando o poder da música. Quando? Perto do decreto dominical. Eu pergunto, Satanás está usando isso hoje? Sim ou não? Eu não vou falar de música, já passamos um final de semana inteiro falando no ano passado, mas eu só quero recordar uma coisa para vocês. Parem de brincar com esse assunto. Porque existe um tipo de música que cumpre os propósitos de Satanás. E existe um tipo de música que frustra os propósitos de Satanás. E você sabe qual é qual? Então paremos de brincar com esse assunto, irmãos. Quando nós trabalhamos a música na igreja, nós precisamos ter critérios. E os critérios não são o que as pessoas gostam de ouvir. Os critérios são o que Deus gosta de ouvir.